Ted Bundy é um nome que até hoje causa arrepios. Um dos serial killers mais notórios da história, ele aterrorizou os Estados Unidos nos anos 1970. Mas quem era ele? Como conseguiu enganar tantas pessoas? Bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os crimes mais chocantes da história. Hoje, vamos mergulhar na mente perturbadora de Ted Bundy, explorando seus crimes, suas táticas e como ele conseguiu escapar da justiça por tanto tempo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Ted Bundy não era o estereótipo de um assassino. Ele era charmoso, inteligente e sabia como conquistar a confiança das pessoas. Mas por trás dessa máscara, escondia-se um monstro. Prepare-se para uma jornada sombria e cheia de reviravoltas. Vamos começar pela infância de Ted Bundy. Como um garoto aparentemente normal se transformou em um dos assassinos mais cruéis da história? A resposta pode estar em seus primeiros anos de vida. Ted Bundy nasceu em 1946, em Burlington, Vermont. Ele foi criado por seus avós, que ele acreditava serem seus pais. Sua mãe, Eleanor, tinha apenas 22 anos quando ele nasceu, e o segredo sobre sua paternidade marcou sua infância. Na escola, Ted era descrito como um garoto tímido, mas inteligente. Ele tinha dificuldades para se relacionar com os outros, e alguns relatos sugerem que ele já demonstrava comportamentos perturbadores, como espionar vizinhos. Aos poucos, Ted começou a desenvolver uma obsessão por controle e poder. Ele colecionava revistas e fotos de mulheres, e alguns acreditam que isso foi o início de sua escalada para a violência. Na adolescência, Ted começou a roubar e a cometer pequenos furtos. Ele também desenvolveu uma habilidade impressionante para mentir e manipular as pessoas ao seu redor. Esses comportamentos foram os primeiros sinais de sua mente perturbadora. Na década de 1970, Ted Bundy começou a cometer seus crimes. Ele escolhia mulheres jovens e atraentes, muitas vezes se passando por uma pessoa inofensiva para ganhar sua confiança. Sua tática era sempre a mesma, em charme e manipulação. Ele usava truques como fingir estar machucado ou se passar por uma figura de autoridade para atrair suas vítimas. Uma vez que elas caíam em sua armadilha, ele as levava para locais isolados, onde cometia seus crimes brutais. Seus métodos eram tão eficazes que ele conseguiu escapar da polícia por anos. Ele mudava de cidade frequentemente, assumia novas identidades e sempre parecia estar um passo à frente das autoridades. Uma de suas fugas mais impressionantes foi em 1977, quando ele escapou da prisão pela segunda vez. Ele pulou de uma janela do segundo andar e desapareceu por semanas, cometendo mais crimes antes de ser recapturado. Ted Bundy confessou 30 assassinatos, mas especialistas acreditam que o número real de vítimas pode ser muito maior. Suas vítimas eram, em sua maioria, mulheres jovens, muitas delas estudantes universitárias. Ele escolhia suas vítimas com cuidado, observando seus padrões de comportamento e aproveitando momentos de vulnerabilidade. Sua capacidade de se misturar à multidão e parecer inofensivo era assustadora. As cenas dos crimes eram brutais. Ted Bundy não apenas matava, mas também mutilava e violava suas vítimas. Ele mantinha troféus, como roupas e objetos pessoais, para reviver os crimes em sua mente. O caso mais chocante foi o ataque à sororidade da Universidade Estadual da Flórida, em 1978. Bundy invadiu a casa e atacou 4 mulheres, matando 2 delas. O crime chocou o país e aumentou a pressão para sua captura. Em 1978, Ted Bundy foi finalmente capturado após uma perseguição de carro em Pensacola, Flórida. Ele estava dirigindo um carro roubado e tentou fugir da polícia, mas acabou sendo preso após uma colisão. Seu julgamento foi um dos mais midiáticos da história dos Estados Unidos. Bundy decidiu se representar, o que lhe deu a oportunidade de manipular a corte e chamar a atenção da mídia. Ele usou seu charme para tentar influenciar o júri. No entanto, as evidências contra ele eram esmagadoras. Testemunhas o identificaram, e objetos das vítimas foram encontrados em seu apartamento. Bundy foi condenado à morte em 1979, mas continuou a manipular a mídia até o fim. Durante seus anos na prisão, Bundy concedeu entrevistas e tentou justificar seus crimes, culpando a pornografia e sua infância difícil. No entanto, muitos acreditam que ele apenas tentava manipular a opinião pública até o fim. Em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica na Flórida. Centenas de pessoas se reuniram do lado de fora da prisão para celebrar sua morte, enquanto outras questionavam a eficácia da pena de morte. Antes de sua execução, Bundy confessou mais de 30 assassinatos, mas muitos acreditam que o número real de vítimas seja muito maior.
Ele também deu detalhes chocantes sobre seus crimes, incluindo necrofilia e canibalismo. O legado de Ted Bundy é um dos mais sombrios da história criminal. Ele não apenas tirou a vida de dezenas de mulheres, mas também expôs falhas no sistema de justiça e na forma como a sociedade vê criminosos carismáticos. Hoje, Ted Bundy é lembrado como um dos assassinos mais cruéis e manipuladores da história. Seu caso continua a fascinar e aterrorizar, servindo como um alerta sobre os perigos de subestimar o mal. O que levou Ted Bundy a cometer tantos crimes brutais? Psicólogos e criminólogos estudaram sua mente por décadas, buscando entender o que o motivava. Bundy era um psicopata, com uma completa falta de empatia por suas vítimas. Ele era extremamente manipulador, usando seu charme e inteligência para enganar não apenas suas vítimas, mas também as autoridades e a mídia. Bundy era um mestre em criar personas diferentes para se adaptar a cada situação. Alguns especialistas acreditam que sua infância traumática, com a descoberta de que sua irmã era, na verdade, sua mãe, contribuiu para seu comportamento violento. No entanto, Bundy nunca assumiu total responsabilidade por seus crimes. Ele frequentemente culpava a pornografia e a sociedade por suas ações, mas muitos veem isso como mais uma tentativa de manipulação. Bundy era um exemplo clássico de como o mal pode se esconder atrás de uma fachada de normalidade. Ted Bundy não apenas aterrorizou os Estados Unidos nos anos 1970, mas também deixou um legado cultural que persiste até hoje. Sua história inspirou livros, documentários, séries e filmes, como Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Essas produções exploram não apenas seus crimes, mas também sua personalidade carismática e como ele conseguiu enganar tantas pessoas. Bundy se tornou um símbolo do mal sob uma máscara de normalidade. No entanto, é importante lembrar que Bundy não era um personagem fictício, mas um assassino real que destruiu inúmeras vidas. Sua história serve como um alerta sobre os perigos de romantizar criminosos. O caso de Ted Bundy também levou a mudanças no sistema de justiça criminal, incluindo melhorias nas investigações de serial killers e maior atenção aos padrões de comportamento de criminosos. Por que histórias de serial killers como Ted Bundy nos fascinam tanto? Psicólogos especialistas em comportamento humano acreditam que essa curiosidade vem de um desejo profundo de entender o incompreensível. Como alguém aparentemente normal pode cometer atos tão cruéis e desumanos? Essa dualidade entre o comum e o monstruoso é o que captura nossa atenção. Além disso, a mídia desempenha um papel crucial nessa fascinação. Serial killers como Bundy são frequentemente retratados como gênios do mal, figuras quase míticas que desafiam a lógica e a moral. Essa narrativa, embora atraente, pode distorcer a realidade, transformando criminosos em personagens de uma história, em vez de lembrar que eles são assassinos reais que causaram dor e destruição. No entanto, é fundamental lembrar que por trás dessa fascinação estão vidas reais que foram tragicamente interrompidas. As vítimas de Ted Bundy e suas famílias merecem ser o foco das narrativas, e não o homem que tirou suas vidas. O caso de Bundy nos ensina uma lição importante e não devemos romantizar criminosos, mas sim focar nas vítimas e em como podemos prevenir tragédias como essas no futuro. A justiça deve ser feita, e a memória das vítimas deve ser honrada, para que possamos aprender com o passado e construir um futuro mais seguro. Em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica na Flórida. Sua execução foi um momento de alívio para muitas famílias das vítimas, que esperaram anos por justiça. Antes de sua morte, Bundy concedeu uma última entrevista, onde finalmente confessou alguns de seus crimes, mas continuou a tentar manipular a narrativa, culpando a pornografia e a sociedade por suas ações. Suas últimas palavras foram para seu advogado: "Dê meu amor à minha família e amigos." Muitos interpretaram isso como mais uma tentativa de controlar sua imagem, mesmo no fim. Bundy sempre soube como usar suas palavras para influenciar as pessoas, e até em seus momentos finais, ele tentou moldar a forma como seria lembrado. A execução de Bundy trouxe um fechamento para muitas famílias, mas também reacendeu debates sobre a pena de morte. Alguns acreditam que a execução foi justa, enquanto outros questionam se a violência do Estado é a resposta adequada para crimes tão horrendos. Esse debate continua relevante até hoje. Hoje, Ted Bundy é lembrado não apenas como um assassino, mas como um símbolo de como o mal pode se esconder atrás de uma fachada de normalidade. Sua história serve como um alerta para não subestimarmos a capacidade humana para a crueldade e para sempre questionarmos as aparências. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais casos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe das nossas próximas histórias. Deixe nos comentários qual parte da história de Ted Bundy mais te impressionou e se você acredita que casos como esse podem ser evitados no futuro. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos desvendar os mistérios da história. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.
onde exploraremos mais crimes reais e mistérios não resolvidos que desafiam a nossa compreensão. Lembre-se, o desconhecido está sempre à espreita.